Olá pessoal, bom dia, estamos aqui de novo, eu, Didio, não é isso, Didio? E o que a gente vai ver agora? Estruturas de esboços visuais. Vamos falar um pouquinho sobre estruturas de esboço visuais, né? Então você tem uma ideia, antes de você colocar no papel, é interessante você pensar a melhor forma de colocar essa ideia, né? Tem muitas estruturas diferentes. Tem várias estruturas diferentes. A gente vai seguir aqui o O livro ali que o papai recomenda. que é do Mike Hold, tá? Que é Sketchnote Handbook e Sketchnote Workbook. São dois livros aqui muito interessantes do Mike, tá bom? Então vamos procurar algumas ideias aqui principais, né, sobre estruturas visuais. Didio, isso aqui, você lembra que a gente fez uma atividade no grupo escoteiro que a Sim, eu gente lembro. passou em cada uma dessas estruturas, né? Então a gente vai falar em cada uma delas aqui e quais são as vantagens e desvantagens, tá bom? Então olha só, a primeira estrutura aqui é a estrutura linear. Vou pegar essa canetinha aqui para mostrar, né? Então você tem aqui, olha, você coloca duas colunas aqui e você vai escrevendo aqui ao longo aqui dessa coluna, tá vendo? Dessa forma, né? Então vamos ler aqui o que eu escrevi nessa estrutura, Dira, como exemplo. Sim. Estrutura linear, assim ou assado, quer dizer, você pode colocar a estrutura assim totalmente vertical, ou você pode permitir aqui a leitura aqui, né, do texto que você está colocando, tá bom? Então aqui, olha, a ideia é colocar de cima para baixo, da esquerda para a direita, né, que é o sentido aqui que as pessoas leem o texto, tá bom? Outra coisa, se você pode usar a estrutura linear, sei lá, você tem um caderninho Moleskine, né, que você está usando, desses pequenos, né? Bacana, né? É uma estrutura meio óbvia de usar, porque cada página do caderno aqui já está mais ou menos nesse formato da estrutura, né? Então é fácil de ler, segue um padrão que a gente já está mais ou menos acostumado, né? Porém, é o seguinte, né? Ele limita um pouquinho as possibilidades que você tem, tá? De transmitir as ideias, né? Bom, tudo bem com essa primeira estrutura? Que é a estrutura linear? Sim. Né? Eu vou ver Estrutura linear em cima para baixo, da esquerda para direita. Na verdade, você cortar aqui em duas partes ali o papel, né, e fazer, né? Eu fiz aqui, olha, essa mesma, um exemplo agora que eu fiz aqui usando o computador. Então, pensamento linear, lembra que a gente já comentou sobre isso? Para que serve o pensamento linear no módulo Aham. anterior? Então, eu dividi, Pensamento visual. pensamento visual, desculpa. Então, era estrutura linear, misturei. Obrigado, Didio. Então, olha, associar conceitos, fixar conceitos, fortalecer a concentração. Lembra essa história? Então, eu usei aqui. Você está vendo que eu estou explicando sobre o pensamento visual usando uma estrutura linear, né? Vamos ver agora uma outra estrutura, que é a estrutura modular. A estrutura modular aqui lembra o que, Didio? Uma história em quadrinhos. Lembra a história em quadrinhos, Mais ou né? menos. Mais ou menos, né? Olha, a estrutura modular aqui, você coloca o tópico, esse tópico aqui principal, aí se você divide aqui em várias regiões, em cada região você vai colocando aqui uma informação dentro de cada um dos tópicos, né? Assim, você pode usar essa divisão usando linhas pretas, assim, retas, né? Ou você pode simplesmente colocar uma divisão mais sutil, pontilhado, ou até nem colocar a linha preta, mas colocar no formato, assim, Isso é feito no papel. dos quadros, né? E esse aqui eu fiz no papel, né? Na verdade, todos esses desenhos que vão aparecer aqui eu fiz no papel por uma razão bastante simples, né? Primeiro, que a maior parte dos alunos talvez não tenha tablet ou ferramentas gráficas para usar, mas pode usar pensamento visual. E o segundo motivo é o seguinte, você lembra quando deu aquele problema, aquela chuva forte, a gente ficou sem energia? Sim. Eu fiz todos esses desenhos aqui quando a gente estava sem energia, sem luz. Eu peguei uma folha de papel A4, né? Falei, bom, eu tenho que falar sobre estrutura modular, o curso vai começar, como é que eu vou fazer se eu estou sem luz? Nós ficamos quase uns 4 dias sem luz aqui, não foi? Ah, era aquele negócio. Aquela. Pô, faz muito tempo. Faz muito. Não faz tanto tempo. Nós estamos em janeiro, começo de janeiro, foi o quê? Novembro? É, faz muito tempo. Não faz tanto tempo, foi 2 meses, novembro, né? Muito tempo. Então, olha só, gente. Um ano atrás. Voltando aqui, um ano atrás. Né? Estrutura modular, né? Ó, vou dar um exemplo aqui, né? Você vai colocar aqui professores de uma escola. Aí você vai botar aqui o nome e, sei lá, formação, área de pesquisa, né? A gente vê isso aqui muito em websites, né? Ou então tarefas que eu tenho para fazer, tá vendo? Estou colocando as tarefas, mas eu não estou dividindo aqui com linhas, tá? Mas ele está me organizando as ideias. Mas você também pode, olha, ao invés de usar aqui quadrados, você pode usar aqui ovais para fazer, pode misturar aqui com
com estruturas de diagramas aqui dentro, né? Pode Então, fazer até tipo, uma coisa parecida com uma rede neural, assim. né, está colocando as informações dentro dos quadrinhos aqui, né? Tudo bem? Então vimos um pouco a estrutura modular. Vamos dar um exemplo aqui da estrutura modular? Eu coloquei aqui a minha vida em quadrinhos, né? Que a gente vai ver isso depois, né? Quando a gente for falar criação de esboço visual. Então, ó, coloquei aqui minha infância, depois o colegial, depois o curso superior. Também. Tá, então aqui, né, a gente fez dessa forma aqui em quadrinhos, tá bom? Continuando aqui as estruturas, vamos falar de estrutura radial. Na estrutura radial, a gente tem uma imagem aqui central, na figura, e a gente vai colocando aqui nas pontas os conceitos que a gente quer falar, né? Meio que se conecta as coisas para uma informação principal. Se conecta as coisas principais, né? Parecido como um mapa mental. Tem um dos tipos de mapa mental, né? E você vê que mapa mental, na verdade, é uma estrutura, tá, Didio? Né, que a gente usa, né? E sem dúvida você usa aqui uma estrutura radial, né? Então, olha, qual que é a ideia? Colocar a informação principal aqui no centro, tá bom? Né? E não necessariamente isso aqui tem que ser um círculo aqui, Giovanni. Pode ser qualquer coisa, né? Pode ser um quadrado, pode ser outra figura, Uma né? nuvem. Uma nuvem, né? Você pode ir adicionando, olha só, coloquei a ideia central, à medida que eu estou criando aqui, ó, os tópicos, eu estou adicionando aqui, né? Tá vendo? Moral da história, ela pode ser uma estrutura radial assimétrica. Quando eu digo assimétrica, essa ideia central ela pode ficar num canto aqui, tá vendo? Ela pode ser simétrica, eu estou colocando aqui no canto e colocando as outras informações nas extremidades, né? E não precisa ter linhas aqui ligando, você pode colocar a figura aqui sem ter essas linhas ligando, tudo bem? Falamos aqui na estrutura radial, olha um outro exemplo, daquela mesma história dos benefícios do pensamento visual, agora eu estou colocando na estrutura radial, benefícios e daqui saindo, né? A desvantagem é que isso aqui fica um pouquinho meio desorganizado, assim, para você ver, né? Também que tá pra cima, assim. O leitor ele vai escolher aqui a ordem que ele vai ler aqui, né? Ele pode começar lendo para cá, tal, né? Depois pode voltar, né? Então, em termos de leitura, um pouquinho mais desorganizado do que na estrutura modular que a gente viu anteriormente, tá bom? Tem essa outra estrutura que a gente vai ver agora, estrutura em caminhos. Ou você vai contando aqui uma história aqui pelo passo 1, passo 2, passo 3, passo 4, né? Tá vendo assim? Quando é que a gente usa isso aqui, né? Então, contando uma história. Contando uma história, né? Por exemplo, eu vou fazer um planejamento das férias, né? Então primeiro aqui eu vou reservar o hotel, o avião. Segundo, eu vou embarcar no avião, vou até, sei lá, outro país, né? Terceiro, eu vou lá na praia, né? Então você usa para explicar algo, né? Você pode fazer uma estrutura caminhos assim, sinuosos, na vertical ou na horizontal, né? Isso fica a gosto aí do freguês. Nem precisa de fazer um caminho sinuoso, pode fazer uma linha reta também. Pode fazer uma linha reta, pode fazer também assim, uma espiral, olha só que legal, né? Tá bom? Ou um zigue-zague, você pode fazer o que você quiser aqui, tá bom? Então a ideia você pode usar aqui para contar uma história, né? É ótimo aqui quando você vai fazer umas instruções de montagem, né? Então, sei lá, eu quero montar alguma coisa, né? Deixa eu só vir aqui um pouquinho. Deixa eu aumentar aqui. Eu quero contar alguma coisa, quero falar sobre um determinado processo, né? Então, essa estrutura é muito legal, tá? Vamos ver um exemplo disso aqui? A mesma, lembra a história ali da minha vida, né? Eu coloquei assim de uma forma mais cartunesca, né? Aos trancos e barrancos lá vou eu. Então comecei aqui da minha infância, depois fiz o colegial, depois fui para a escola naval, depois fiz a poli, né? Então eu estou fazendo aqui um caminho que está sendo seguido aqui e vai terminar onde esse caminho, Didio? Na Unifresp. Não. O que é isso aqui? Morrendo. Uma hora a gente morre, né, Didio? Todo mundo vai morrer, né? Mas você ainda não morreu, não fica tentando prever o futuro. Não, eu vou morrer, certamente. Eu sei que você vai morrer. Mas eu espero que entre... Mas vai ter alguma coisa, então. eu espero que entre a minha morte, eu espero que surja alguma coisa aqui depois da Unifesp, surja uma coisa aqui divertida também, antes de eu morrer, né? Algumas outras coisas assim, tá bom? Que não seja da Unifesp direto para a morte, tá? Né? Enfim, né? Bom, uma outra estrutura também que é bastante usada é a estrutura vertical, né? Então tem dois exemplos aqui, né? Uma estrutura que chama de arranha-céu, quando você tem aqui mais de um assunto na vertical aqui em paralelo, tá vendo?
Então, né, vamos pegar aqui, olha, eu tenho 3 especialistas que vão dar uma palestra sobre ciência, aliens e previsões do futuro. Tem aqui o Caio Rolando da Rocha, que é especialista em sistemas distribuídos colaborativos, né? Tem a Zelda Canvas, que é astróloga, numeróloga, cartomante, especialista em previsão de início de ano, comentarista e blogueira. Tem o Ufos, que é um futurólogo, né? O Ufos é especialista em aliens e seres de outros planetas. Eles vão dar uma palestra aqui, né, sobre ciências, aliens e previsões do futuro, tá bom, Didio? Uma estrutura arranha-céu, porque ó, estão aqui. Né, Previsões do futuro. previsões do futuro, né? O pessoal sabe tudo do futuro, né? Ou então, né, uma estrutura vertical, se você tiver só uma coluna, né, que é basicamente que você está falando, olha, estrutura vertical permite adicionar informações facilmente. É fácil, né? Mas você pode ter caminhos diferentes nessa vertical, né? Escrever assim, escrever assado, coisa e tal, né? É Isso ótimo. vai no papel. É ótimo para descrever a sequência de passo no evento. Passo 1, põe o cinto de segurança. Passo 2, né, puxe a alavanca 3. Passo 3, faça tal coisa, né? E essa é a estrutura vertical. E por último, tem a estrutura em pipoca. A estrutura em pipoca, a gente pode dar o nome aqui, estrutura de bagunça total, não é isso, Didio? Então, se você pode, né, você está colocando no papel um monte de ideias, mas não sabe qual ideia está subordinada a nenhuma, né? Então você pode usar a estrutura em pipoca, que na verdade é um formato aqui totalmente livre, né? Não precisa necessariamente seguir uma estrutura lógica, né? Qual que é a ideia? É capturar as ideias que estão sendo ditas. Então, por exemplo, está participando do debate lá entre aquelas pessoas que a gente falou antes aqui, né, sobre Caio Rolando da Rocha, Zelda Canvas e Ufos, né? Aí cada um fala uma coisa, um cara fala, ah, Lana, tá falando sobre o ET, né? Ah, eu vou falar aqui sobre o ET de Varginha, não sei o que e tal, mas o outro fala, não, mas vem cá, mas isso aqui você tem que ver que o chat GPT pode ser usado lá, o cientista está falando. Aí depois a previsão de começo do ano, vai cair um avião, não é isso, né? Uau! O Brasil, as previsões de começo do ano, vai haver um atentado terrorista, essas coisas sempre acontecem, né? Previsões de começo de ano. A Cook vai fazer um pum. Então aqui, nas tuas ideias que vão pipocando. Vou dar um exemplo aqui da estrutura de pipoca. Aqui, pensamento visual. Estou colocando as ideias aqui soltas, né? Sem conexão, né? Bom, então, Didio, finalizando aqui essa videoaula, né? O que a gente tentou falar, né? Primeiro, tem diversas estruturas que você vai escolher qual que vai ser mais adequada. Giovanni, por exemplo, você acha que olhando essas estruturas aqui, se você fosse falar sobre sobre programação que você gosta, né? Qual estrutura você acha que você escolher que seria mais legal, hein? Ah, depende do que eu quero fazer. Eu quero fazer um caminho contínuo das coisas que eu já usei, aí eu faço esse caminho. Ah, então, por exemplo, se Se eu você vai quiser- falar, só um momentinho, se você quer falar assim da tua trajetória, você começou com o Scratch Júnior, depois você estudou Scratch, depois estudou o R, depois você estudou o Python, não é isso? E se você quiser falar de outra forma? Ou eu posso, se eu quiser organizar minha informação bem, eu posso usar modular ou radial. Uhum. E também posso usar um arranha-céu e linear se eu quiser falar sobre uma coisa em uma página, assim. Talvez eu queira pôr uma informação grandona de uma coisa, eu posso fazer assim uma página, uma coluna inteira de uma coisa. Outra coisa de outra coisa. Entendi. Então, dependendo da finalidade que E você... também pipoca se eu quiser ter umas coisinhas aleatórias que eu quero falar e se eu estiver muito disperso. Tá ótimo, então. Então é isso aí, pessoal. O que a gente tem que falar agora para a turminha, Didi? Tchau, tchau! Tchau, até a próxima.